Bem-vindos, bem-vindas ao IMIP Educa, seu podcast de conteúdos em saúde para estudantes, gestores e profissionais de saúde de todas as áreas. Aqui você fica por dentro do que tem de mais atual, com fundamentos científicos, com a experiência IMIP, para fazer a diferença na formação prática profissional. Hoje nós contamos com a presença de Flávia Moraes, farmacêutica, doutora em Ciências Farmacêuticas, coordenadora do curso de farmácia da Faculdade Pernambucana de Saúde. Bem-vinda, Flávia. Obrigada, Ítala. É um prazer estar aqui com vocês. Um momento muito esperado, né, para estarmos conversando sobre um assunto de relevância interprofissional, que é cuidar da pessoa idosa. E também, como convidada, a nossa farmacêutica Sueli Moreira, né? Ela é doutora em saúde coletiva, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica Regional Pernambuco. Agradeço pela sua presença aqui para conversarmos hoje sobre o cuidado farmacêutico para a pessoa idosa. Obrigada, Ítala. Obrigada, Flávia. Eu já queria deixar bem claro o quanto eu estou feliz por esse momento, né? Muito bom esse diálogo, esse bate-papo entre pessoas, especialmente com pessoas que eu admiro tanto, que têm uma contribuição importante na formação dos farmacêuticos do estado de Pernambuco. E para um tema que é muito, muito querido para mim, que é muito caro, né? Pensar no que a gente pode fazer para tornar a trajetória da pessoa idosa mais confortável, mais acolhedora. Então, é uma grande alegria, né, ter essa conversa aqui. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos e todas. Gostaria que você falasse um pouquinho, Sueli, sobre a sua trajetória, né, dentro da profissão, desse caminhar, dessa sua construção, principalmente focando sobre a sua dedicação que você tem para esse cuidado da pessoa idosa. Joia. Obrigada, Ítala. Eu acho que a escolha na profissão pelo tema tem muita relação com o que eu sou, com a minha história, né? Eu brinco que a gente acha que escolhe, mas na verdade a gente é um pouco escolhido e a nossa trajetória conta muito. Eu gosto muito de contar que eu sou do interior, né? E que eu cresci no interior, e no interior os idosos, os avós da gente, eram nossa referência, eram a visita mais esperada da casa, era um abraço mais gostoso. Então, na verdade, antes de ser profissional, eu tinha um encantamento, né? Eu lembro que eu era pequena e a gente brincava. Eu brincava com meu irmão. Meu avô tinha a cabeça bem branquinha, eu achava lindo. E a gente brincava de passar muito shampoo no cabelo e dizia, olha, vai ficar igual a cabeça do meu avô, que eu chamava de Palaquias, né? Era o jeito carinhoso como a gente chamava ele. Então, tem um encantamento já, né? E me surpreendeu ao longo dessas décadas, né? Quando eu cresci e fui estudar, que a gente mudou esse olhar, né? Esse idoso deixou de ser aquela pessoa mais cara, mais querida na casa e passou a ser vista de uma forma diferente, né? Passaram a ser vistos de forma diferente. Então, quando eu comecei na minha trajetória, né, na graduação em farmácia, fiz uma formação muito tecnicista, como a maior parte dos farmacêuticos, né? Aprendendo trabalhos em laboratório, aprendendo muito sobre a técnica do medicamento, sobre a produção de medicamento. Mas algo me dizia, né, eu acho que não é só por aí, né? Há outros caminhos. Então, tive a oportunidade de trabalhar na farmácia clínica com o professor Tarcísio, com a professora Ivonete, que na UFRN são referência para o Brasil também, farmácia clínica. E eu fiquei super feliz, porque eu disse, opa, nessa área aqui eu sei que a gente tem um olhar diferenciado. Eu tenho o medicamento como minha referência, eu tenho o exame laboratorial como minha referência, mas eu posso olhar as pessoas que usam o medicamento, que fazem o exame laboratorial. E no mestrado eu acabei sendo escolhida, talvez não por acaso, né? A gente sempre tem que pensar sobre isso, os acasos, pela minha orientadora, que no mestrado na Federal do Ceará, ela neurologista, trabalhava com pessoas com doença de Parkinson, pacientes com doença de Parkinson, que a maioria, né, idosa, né? Então, foi uma vivência muito interessante de acompanhar o olhar do clínico e foi uma experiência muito rica, porque ela valorizava muito a história das pessoas. Então, a professora Veralice me trouxe muito esse olhar da experiência, da escuta, e foi muito enriquecedor,
Na época do mestrado, eu acho que eu queria ver muito se o medicamento funcionava ou não, né? Mas ela me puxava para desacelerar e pensar, olha, escuta a história dessa pessoa, né? Quando é que começaram os sintomas, como é que ela entende o medicamento, e foi muito bacana. Então, quando eu decidi fazer doutorado, e eu já estava mais madura, eu disse, eu sei a área que eu quero trabalhar com idoso, né? E tive a sorte de encontrar na UFRN, a instituição que eu trabalhava, né, que eu trabalho, mas estou no momento aqui na UFPE, encontrei um orientador que trabalhava o envelhecimento humano, né, o professor Kênio. Inclusive, tem um grupo forte de pesquisa nessa área. E aí que ele me sacudiu, porque eu via muito medicamento ainda, e ele dizia, não, você tem que enxergar a pessoa idosa, a gente tem que pensar para além, tem que pensar na política pública, a gente tem que... E aí foi uma experiência maravilhosa, porque foi um trabalho multiprofissional, com idosos de instituição de longa permanência. E aí a dor foi mais intensa, né? Porque, ao mesmo tempo, eu acompanhei a transformação desse olhar em relação ao idoso, né? E, muitas vezes, até o abandono das famílias, né? Em outros países, é muito frequente o uso das instituições de longa permanência. Elas são importantes, elas dão um suporte importante, né? Mas acho que a gente tem que discutir que eu tenho que ter a instituição de longa permanência, mas a presença da família ela é muito importante no acompanhamento, mesmo quando eu preciso de cuidados de uma instituição. Então, foi uma vivência muito rica. Como o tema do campo da farmácia foi medicamento potencialmente inapropriado para idosos em instituição de longa permanência, mas a vivência nas visitas à instituição e com a equipe multi, que essa equipe do professor Kênio tinha fisioterapeuta, e aí eu comecei a ouvir falar sobre capacidade funcional. E aí eu me dei conta que eu tinha que parar de brigar com a minha mãe quando ela fazia, né, as tarefas domésticas, e eu dizia, a senhora vive ocupada. E aí eu aprendi, não, eu tenho que incentivá-la a continuar com as tarefas dela, né? Eu não tenho que ficar necessariamente dizendo para o meu pai, se aposente e fique sem fazer nada. Não. Então, a vivência com o pessoal da fisioterapia, da nutrição, com médicos também, me ampliou o olhar para além do medicamento, né? Enxergar a capacidade funcional, enxergar como a gente pode trabalhar nessa equipe multi, né? Inclusive buscando uma forma interprofissional para que a gente possa colaborar, não só com o idoso que já está precisando de medicamentos, mas antes, pensando na prevenção, né? Na prevenção do adoecimento, na manutenção da capacidade funcional. E aí foi um momento assim, muito feliz. Então, quando eu levei para a graduação de volta para a área do meu trabalho, aí eu tentei puxar esse encantamento para os meus estudantes, né? Então, mais ou menos é isso. Uma linda trajetória, né? Eu acho que assim você teve a sensibilização de envolver o seu dia a dia também, né? O seu avô, seus pais, né? Nessa percepção do olhar que hoje a gente precisa ter de que o medicamento ele é um instrumento, é um meio, mas que o idoso, a pessoa idosa, é que vai ser o centro das nossas atenções, né? A escuta ativa, essa percepção da funcionalidade, né? Dizer, não é porque você está inútil, parado. Aquela imagem que a gente tem do vovozinho na cadeira, né? A vovozinha fazendo crochê e o vovozinho ali do lado. Não é isso que a gente imagina e quer para o nosso envelhecimento, né? Oi, Ítala e Sueli, eu também estava refletindo aqui, né, ouvindo a fala de vocês, e me chamou muito a atenção que a gente está, né, com todos os dados mostrando que a gente vai ter uma sociedade envelhecida. Então, o quanto a gente precisa estar com profissionais preparados para receber essa sociedade, né, que passa por esse processo de envelhecimento, e com esse olhar de deixá-los ter autonomia. Né? Então, principalmente a gente que recebe esse idoso, ou esse idoso acompanhado por um familiar ou por alguém que está ali também fazendo parte desse cuidado, ouvir esse idoso. Né? Então, eu acredito que isso ali trouxe muito isso na fala dela, né? Esse respeito com aquele que está chegando ou para ser tratado ou para estar ali para não vir a ter um acometimento grave, né, uma complicação maior. Então, trabalhar a prevenção. Então, importante a gente deixar registrado
esse olhar de respeitar a autonomia. Perfeito. E a gente teve realmente assim uma mudança, né, do perfil demográfico, assim, de forma muito acelerada o Brasil. Mas como nós ainda temos um sistema de saúde e temos ainda uma série de dificuldades, né, para que a gente possa envelhecer bem, eu falo em relação às cidades que permitam que a gente faça atividade física para manter a funcionalidade. Eu falo do ponto de vista de acessibilidade e de segurança, né? Porque para a gente, né, fazer atividade física, eu tenho que ter segurança, né? Eu tenho que ter calçadas adequadas para que não tenha o risco de queda, né? E a gente vai falar de queda em idoso, né? Exato. Então, eu acho que a gente precisa refletir sobre isso, né? E o que aconteceu no Brasil é que houve essa mudança, né? Tem acontecido, já é realidade. A gente já tem um número muito elevado de idosos e tem relação com a expectativa de vida, mas a gente tem um envelhecimento adoecido no sentido que muitos idosos com doenças crônicas, né? Então a gente tem um idoso que vai precisar mais do sistema de saúde, que precisa mais do sistema de saúde e que precisa ser recebido, precisa ser acolhido, precisa ser ouvido por essa equipe, né? E que entenda do processo do envelhecer, né? Eu brinquei, eu gosto muito das palestras da Ana Cláudia Arantes, que é geriatra, e ela disse que quando completou 50 anos, ela começou a conversar com o envelhecimento dela. Eu já estou perto dos 50, então eu andei refletindo e conversando com o meu envelhecimento, né? Tem um colega meu que disse que quando ele completou 40, parece que virou uma chavinha, já começou a precisar de óculos. E é importante que a gente, né, faça essa reflexão. Todos nós estamos envelhecendo desde que nascemos, né? Então, essa curva ela se acentua, a curva do envelhecimento ela se acentua. A partir da terceira década, segunda década, a gente tem, né? Terceira década, mas é preciso que a gente vá refletindo, porque se eu me aproximo, eu compreendo o outro. E aí, talvez, Flávia, eu passe a ter um pouco mais de compreensão e um pouco mais de empatia em acolher aquele idoso que não adere à terapia, porque eu vou tentar entendê-lo, individualizar, enxergar quais são as dificuldades. Tem uma senhora que eu conheço que, muito difícil, ela não aderia ao tratamento, né? Ela precisava usar estatina. E, certa vez, quando eu deixei, né, na minha juventude, eu ficava dizendo que ela tinha que usar o medicamento, ela tinha que usar porque prevenia evento cardiovascular, né? A gente sai verdinho assim, sai muito tecnicista, com palavras muito... E aí ela me dizia, poxa, cada vez que eu tomo um medicamento, ou que aumenta um medicamento, a minha autoestima baixa. Então, né? E aí foi que eu compreendi o sentimento dela com o medicamento. E que aí... Em relação àquela dependência diária, né? Porque quando a gente pensa numa pessoa idosa, a gente pensa que aqueles medicamentos eles vão estar ali diariamente na vida daquele paciente. Então, a gente tem que ter também esse olhar que é uma dependência. Mas o que é que a gente pode associar a essa necessidade, né? A essa indicação necessária para ter uma qualidade de vida. Então, eu acredito que, na hora que a gente consegue também trazer para esse paciente, para esse indivíduo, né, que está sob o nosso atendimento, que associando junto ao medicamento uma boa alimentação, um outro acompanhamento, né, de um outro profissional, o próprio exercício, na medida do que seja possível para a realidade dele, já vai fazendo com que ele enxergue que, além do medicamento, existem outras opções também nesse cuidado. Sim. Não é? E aí a gente, de uma certa forma, o deixa ver menos refém do medicamento. Né? Agora, ao mesmo tempo, eu penso em como modificar essa sensação ou esse sentimento negativo em relação ao medicamento. O medicamento que para essa pessoa pode significar estou envelhecendo, eu estou morrendo, né? Como esse medicamento pode ser ressignificado. Olha, na verdade, esse medicamento que vai te permitir... né? É engraçado isso que você está trazendo, Sueli, que eu estava falando com meu pai esse final de semana e ele trouxe justamente isso na fala dele. Ele comentou assim, você sabia que eu tomo 19 comprimidos por dia? Aí aquilo me impactou, né? O número, 19. Então, ele tem essa consciência que... Mas, olhe, eu estou muito bem. Então, assim, veja como esse olhar, né? Ele associa também estar bem pelo
fato de estar fazendo o tratamento, a adesão, isso está fazendo com que ele esteja bem. Então, ele tem essa consciência. Mas muito bem trazido por você nessa questão de que a individualidade é de cada um. O olhar da outra idosa, né, já foi assim, nossa, se eu preciso dele, então as coisas não estão tão bem assim. Exato. Né? Então, assim, essa questão da individualidade, ela é necessária a todo momento. Então, nós, enquanto profissionais de saúde, temos que ter isso como o foco, né? Cada um é cada um e tem suas individualidades. Isso. E alguns já vão para automedicação, né? E, na verdade, pegando até um gancho dessa fala de números, né? A gente sabe que o paciente idoso, ele tem uma polifarmácia. Né? Dentro do contexto, então, da polifarmácia e do tema do nosso podcast, eu queria que vocês falassem um pouquinho qual é, então, essa contribuição do cuidado farmacêutico para a pessoa idosa diante de um paciente que, muito provavelmente, ele vai estar polimedicado, com a prescrição com 19 comprimidos, que às vezes não se representa 19 medicamentos, mas ele visualiza a tomada daquela dose. Né? Então, eu queria que vocês trouxessem um pouquinho de qual seria essa nossa contribuição como o cuidado farmacêutico, né, para essa pessoa idosa. Isso é bem interessante. Acho que a gente tem que mexer um pouco com os farmacêuticos e motivar os farmacêuticos onde eles estão. Então, eu vou sair até um pouco do nosso conceito clássico de cuidado farmacêutico, para pensar numa atuação geral do farmacêutico, porque no meu pensamento, né, todo idoso tem que acolher, né, e trabalhar da melhor forma possível, né, independente do local onde ele esteja, compreendendo esse olhar do envelhecimento e do idoso. Então, quando eu penso no geral, eu penso do acesso ao uso racional, à segurança. Penso no farmacêutico essa trilha. Em cada um desses espaços. Então, quando eu falo em acesso, eu penso no nosso Sistema Único de Saúde. Né? Então, nós temos uma população brasileira, né? Nós temos no Sistema Único de Saúde um programa, que é um programa de assistência farmacêutica, que fornece medicamento, né? Porque o idoso ele tem uma redução da renda, né? E nosso idoso brasileiro ele tem, né, uma renda baixa. Então, o acesso ao medicamento é muito importante. Mas a gente precisa qualificar esse acesso. Esses medicamentos que são disponibilizados na relação municipal de medicamentos, na relação estadual de medicamentos, têm que ser medicamentos que sejam apropriados para idosos. Né? Tem que ser medicamentos que o benefício para o idoso, entendendo que, e aí vou fazer um parêntese, né? Entendendo que com o envelhecimento ocorrem modificações fisiológicas que levam a respostas farmacocinéticas e farmacodinâmicas diferentes. Então, a gente já sabe que o idoso, né, especialmente o idoso frágil, ele tem maior risco de evento, ele está sujeito a maior risco de evento adverso. Então, eu tenho que pensar em quais medicamentos vão ser disponibilizados no Sistema Único de Saúde, que sejam efetivos, mas que também sejam seguros para o idoso. Porque pode ser seguro para o adulto, mas pode não ser seguro para o idoso. Então, tem um trabalho muito interessante de uma amiga minha, Andresa Duarte, que é da Federal de Campina Grande, que no doutorado ela investigou o uso de medicamento potencialmente inapropriado para idosos lá na Paraíba. E ela identificou um percentual muito elevado, era superior a 60% dos idosos utilizava pelo menos um medicamento potencialmente inapropriado. E aí ela foi olhar, né? Mas o que está acontecendo? Quando ela olhou a relação de medicamentos, esses eram idosos da atenção primária. A maior parte dos medicamentos é porque era um medicamento que era disponível na unidade de saúde a partir da lista de medicamentos. Então, se eu sou um farmacêutico que estou na gestão, pensando na seleção de medicamentos, ou, né, ouvindo a comissão de farmácia terapêutica, eu tenho que pensar, sim, essa lista de medicamentos, ela atende hipertensão, ela atende diabetes, ela atende, né, tratar depressão, mas a depressão no idoso, eu vou tratar com o mesmo medicamento? Né? Será que é a opção mais segura para o idoso? Né? E se eu tenho tantos idosos, né, com essa mudança populacional, quais são os medicamentos que eu tenho que incluir aqui? Então, a gente tem que incluir esse olhar. Então, é um olhar que eu digo que vai do acesso. É uma discussão ampla, né? Isso ali. No cuidado, e aí já me aproximando, né, do farmacêutico que
está na farmácia comunitária ou na farmácia hospitalar, aí eu já penso, opa, esse farmacêutico ele pode colaborar muito com a equipe, ele pode ajudar a engajar essa pessoa idosa. E aí eu posso pensar desde racionalidade, né, com os cuidados para identificar medicamentos potencialmente inapropriados, isso numa revisão de medicamentos, né, que é um serviço farmacêutico, especialmente naquelas condições de transição de cuidado. Então, o idoso sai do hospital e vai para casa, né? Infelizmente, a gente tem poucos hospitais que têm equipes que fazem orientação em alta. Então, muitas vezes esse idoso sai com antimicrobiana oral, né, e ele não foi muito esclarecido, né? Ou a família vai para casa e diz, e aí, ele estava tomando antibiótico no hospital, vai manter o mesmo, e fica um pouco perdida. E muitos dos idosos retornam para o hospital após essa alta, né? Então, eu posso ter o farmacêutico da farmácia comunitária, que faz a revisão de medicamentos, que faz o serviço de rastreio, sabe, aquele idoso que diz, eu não sinto nada, né? E ele não vai à unidade de saúde. Então, na farmácia, se eu tenho verificação de pressão, entendendo que é um rastreio, o diagnóstico é médico, mas ele faz a verificação da pressão, né, seguindo todas as normas, né, cuidadosas. Ele pode alertar esse idoso quando ele tem uma alteração da pressão arterial. Né? Inclusive fazer o encaminhamento, Inclusive fazer Porque o encaminhamento. ele pode ali já fazer orientações para que o próprio idoso ou quem está acompanhando fazer esse monitoramento já semanal, mensal, e já fazer esse encaminhamento com alguns resultados para o colega, né, profissional. Isso. Inclusive, eu sou do interior, eu sou cheia de história, viu? Tem uma amiga... Conta aí que a gente vou contar a história. Está no lugar certo. Essa amiga minha, o pai dela, né, inclusive com graduação, engenheiro, não vou dizer o santo, vou dizer só, ele engenheiro, não é daqui de Pernambuco, não. E ele tinha diabetes e não seguia nenhuma medida não farmacológica, tomava um medicamento mais ou menos, né? E ela suspeitou, e ele começou a passar mal, né? E aí ele começou a ter dificuldade para enxergar. Chegou em casa e falou, eu estava dirigindo e eu não estava conseguindo enxergar. E aí a mãe dessa minha amiga ligou e falou, vem aqui, que eu acho que seu pai está com uma glicemia elevada, mas ele não quer ir ao hospital. Então, ela falou, o que eu faço? Então, ela pensou, já sei, eu vou falar com ele o seguinte, não, pai, vamos só na farmácia, que lá na farmácia tem um aparelho, aí o senhor verifica a glicemia lá. E aí ele pensou e disse, a farmácia eu vou, mas para o hospital eu não vou não, porque vão me deixar internado, eu já sei. Então, ele aceitou. E a farmácia, olha que interessante. E lá na farmácia, a glicemia dele, quando foi verificada, estava superior a 500, e aí dava erro no aparelho. Então, ele estava com hipoglicemia. E aí o farmacêutico disse, olha, é melhor o senhor ir. E quando ele viu o valor, aí ele se conscientizou, o aparelho Flávia. Não consegue nem medir. Medir, estava dando erro. E aí ele repetia, né, até que ele viu o valor da glicemia, né, e ele foi encaminhado. Ele ficou internado. Né? Mas a estratégia dessa minha amiga para convencê-lo foi pela farmácia. A farmácia era perto de casa, né? Então ele foi, não, eu vou andando. E essa é a realidade, não é, Sueli Ítala? A gente tem que entender que o nosso sistema, ele ainda tem suas fragilidades de acesso, e a farmácia é esse local. E a gente sabe que a farmácia, sendo um estabelecimento de saúde, ali tem um profissional de saúde, que é o farmacêutico. Então, assim, a gente precisa cada vez mais valorizar esse espaço e tornar esse espaço diferenciado, com profissionais competentes que possam fazer isso. Um bom rastreio, o atendimento, o aconselhamento, a orientação responsável e o encaminhamento. E essa troca compartilhada dos saberes com os outros profissionais de saúde para manter esse monitoramento. Porque na hora que sai também, né, da unidade, sai do hospital, a gente sabe que às vezes fica difícil esse retorno, mas a gente vai poder estar acompanhando na farmácia. Perfeito. E aí, na farmácia, além da escuta, que eu acho que tem que ter, né, um acolhimento do profissional, a dispensação, né? A gente precisa pensar, né, no papel, como é importante. Eu posso não conseguir fazer o acompanhamento farmacoterapêutico, né? Sim. Mas se eu fizer uma boa dispensação
né, com uma orientação, relembrando horários, verificando se tem interação com o medicamento, fazendo a avaliação da própria interação medicamentosa. Que interessante, né? E que possibilidade de engajar o paciente, né? Inclusive, esse ano, o Dia da Segurança do Paciente, que vai ser comemorado em setembro, ele tem como meta, né, de segurança do paciente, engajar o paciente, a família e o cuidador. Né? Essa questão que você fala do engajamento do paciente perpassa por essa responsabilidade com o seu autocuidado. Né? Então, a gente está pensando que a pessoa idosa, dando essa autonomia, ela sabendo o que é que ela está tomando, ela tendo essa responsabilidade com essa adesão. Então, provavelmente, o esperado é que esse efeito terapêutico aconteça, que ela tenha melhores resultados, e aí a gente consegue, eu acho que inclusive até voltar naquele ponto que você trouxe da questão financeira. Né? A gente estava discutindo, conversando um pouco antes, né, nos bastidores, e a gente sabe que as pessoas hoje idosas no nosso país também têm essa responsabilidade com o orçamento doméstico, né? Familiar, né? Familiar, justamente. E a gente sabe que os medicamentos na vida desse indivíduo têm um peso financeiro considerável, né? A gente tem estudos mostrando que ele gira em torno de 30% a 40% desse orçamento. Então, imaginem, né? Nessa vida, eu já estou ali dependendo dos medicamentos e ainda não consigo colaborar. Então, isso mexe muito com a saúde mental. Então, eu acho que a gente está hoje no momento assim, o que vai ser prescrito é de fato necessário. Perfeito. Então, trazer essa reflexão também e trazer essa reflexão do cuidado na escolha dessas opções terapêuticas. Então, a nossa responsabilidade enquanto farmacêutico, né, de saber que esse indivíduo ele vai, provavelmente, a vários profissionais médicos, devido às suas necessidades, né, devido às especialidades dos profissionais médicos que ele está ali visitando, e que pode ser que não exista essa comunicação entre esses profissionais e que quando chega para a gente na farmácia, ou então quando está no ambiente hospitalar ou numa unidade de saúde, é nossa responsabilidade fazer a compilação de todos esses medicamentos e fazer essa análise. Tudo aquilo ali está sendo necessário? Será que não está tendo uma sobreposição? Porque isso vai impactar em manutenção desse cuidado, porque pode ser que ele lá na casa dele decida, não, hoje, esse mês, eu não vou comprar os medicamentos do especialista da endocrinologia. Eu vou comprar os medicamentos do especialista da cardiologia. Ele pode fazer, por falta de conhecimento, esse tipo de escolha. Isso. Então, como é importante esse acolhimento, sem barreiras, né, deixando-o à vontade, essa comunicação. Por isso que é importante a gente entender que o profissional de hoje, né, o profissional de saúde, ele não é o profissional da nossa época, né? Sueli tão trouxe, né, na fala dela a trajetória acadêmica, né? Nós que somos da área da farmácia, sempre muito tecnicista, né? Sempre muito por trás. Bastidores, né? Nos bastidores, na garantia da qualidade, na bancada. Mas não, a gente está agora na frente, entendendo que a farmácia é um estabelecimento de saúde, entendendo que, na maioria das vezes, ali é a porta de entrada desse indivíduo com suas necessidades, né? E um indivíduo diferenciado, né? Um indivíduo que já vai ter ali as suas condições renais mais fragilizadas, porque a gente está usando essa máquina já faz um determinado tempo. A gente vai ter as condições hepáticas também, né? A fisiologia hepática também já mais comprometida, e fora todos os outros acometimentos que foram sendo agregados à nossa trajetória de vida. Então, é muito importante esse acolhimento, esse olhar, e sempre sem barreiras, entendendo que a gente está abrindo as portas para escutar a história de vida. E na história de vida a gente vai saber se ele consegue ou não fazer o tratamento. É o que eu sempre falo, né? A gente precisa conhecer um pouquinho mais o paciente para tratar
seguir um plano de terapêutico mais efetivo. Exatamente. E foi muito importante, tanto a fala de Sueli quanto a fala de Flávia, eu pude fazer uma reflexão de todos os campos que o profissional farmacêutico ele atua, né? Então, esse cuidado farmacêutico ele pode estar de uma forma de bastidores, aquele identificando qual vai ser o medicamento mais essencial ser adquirido, ser comprado, né? Para a gente não ter falhas terapêuticas lá na ponta. Perfeito. Então, desde um profissional que está na logística, né, na parte de planejamento, na parte de gestão, daquele profissional que está na clínica, que está no dia a dia com aquele paciente. Né? Então, eu achei fantástico assim, as colocações que vocês trouxeram, porque eu consegui me enxergar como farmacêutica que sou, contribuindo com esse cuidado do farmacêutico para a pessoa idosa, sendo ou uma pessoa nos bastidores ou uma pessoa no cenário ali, frente a frente, né, com aquele usuário. E aí, dentro desse contexto, eu também queria trazer aqui para vocês, para a gente conversar um pouco, porque a gente sabe que a automedicação é uma realidade, né? Não somente no mundo, no nosso país mais do que nunca. E aí, quais seriam, então, esse impacto da automedicação com esse, né, usuário, com esse paciente que é a pessoa idosa? É muito interessante. É a situação oposta àquela daquela senhora que eu trouxe no início, né? Tem idosos pessoas, né, idosas que decidem, não, eu sei o que é bom para mim. Então, eu vou à farmácia e eu escolho. Né? E eu já ouvi de alguns que dizem assim, não, eu não preciso ir, não, eu tenho em casa tudo, eu tenho remédio para tudo. Né? E aí pega a dica do vizinho, tem uma farmacinha, exatamente. Então, isso também a gente tem que começar a refletir. Né? Então, com o envelhecimento, com o passar do tempo, algumas funções fisiológicas elas vão se modificando. Né? Se a gente, na aparência, vai ganhando rugas, né? Vai precisando do óculos, né? Isso também começa, né, a se modificar na nossa fisiologia e elas podem ter impacto. Então, eu posso ter, por exemplo, impacto, e aí falando mais tecnicamente, no metabolismo dos fármacos. Então, eu tenho uma modificação na fase de metabolismo, na fase 1 especialmente, isso pode tornar a meia-vida dos medicamentos maior. Né? Então, eu tenho maior risco de intoxicação medicamentosa, de evento adverso, mesmo utilizando a dose terapêutica. Quando eu tenho uma orientação de um profissional de saúde, a gente entende que tem uma barreira. Né? Então, esse profissional de saúde vai revisar e verificar se aquele medicamento é apropriado para aquela pessoa. Certo? Isso é o olhar da individualização, né? O cuidado centrado na pessoa, olhando essa individualização. Essa alteração ela também pode ocorrer na forma da excreção do fármaco. O rim é o principal órgão de excreção. Mas, com o envelhecimento, a gente tem a alteração da função tubular, da função glomerular. E vários fármacos, especialmente os que são excretados, né, ainda como ativos pelo rim, eles precisam ser corrigidos, né, porque eles têm um potencial maior de toxicidade. Aí eu estou pensando desde nefrotoxicidade até outros eventos adversos. Então, o olhar do profissional de saúde na revisão do medicamento é muito importante. Então, quando eu tenho uma pessoa que vai para a automedicação sem a orientação, ela está sob risco. Até porque, além dos fármacos de venda livre, né, que muitos têm na sua formulação medicamentos inapropriados. Então, o conceito de medicamento inapropriado para idoso, alguns chamam inadequado, né, na tradução. Em português, eu encontro essas duas traduções, inadequado e inapropriado. Ele tem o conceito de que, para a pessoa idosa, aquele medicamento ele tem um maior risco, ou ele traz mais prejuízo do que benefício. Ou eu tenho uma outra alternativa mais segura. Então, eu cito o exemplo dos benzodiazepínicos, que não são de automedicação, né? São de venda controlada. Mas é muito frequente, Ítala, alguém ter sempre na bolsa um clonazepam. Um rosinha, né? O Rivotril, que é o nome comercial, né? Então, é muito frequente que as pessoas tenham... então, às vezes, eu estou com alguém, está num momento de dor, não, está chorando muito. Pegue, né, um comprimido, ela vai se acalmar. Não sei se vocês já ouviram isso, né? Mas é frequente. Então, mesmo o medicamento
que exige prescrição, às vezes ele é utilizado por automedicação, quando uma pessoa empresta para o outro um medicamento. Então, isso que a gente sabe que faz parte da nossa cultura, né, Sueli? Muito com aquela intenção de ajudar. Muito com aquela intenção de ajudar, mas que, na realidade, não se alcança o risco. Né? Aquelas sobras de tratamento que a gente tem em casa, elas podem ali estar sendo um dispositivo, né? Que aí eu vou e faço até um parêntese aqui. Não somente para as pessoas idosas, né, em casa, mas também para as crianças, né? Então, a gente aproveita a oportunidade para alertar sobre isso, né? As sobras de tratamento, elas precisam ser descartadas e não mantidas em casa para uma necessidade emergencial, não é verdade? Exatamente. Então, quando eu penso nessa automedicação como algo que me preocupa em relação ao idoso, né? Lembrando que eu tenho idoso, né? Eu tenho idoso que tem comorbidades, eu tenho idoso que tem capacidade funcional reduzida, né? Ele tende a ter, né, maiores complicações relacionadas ao medicamento. Mas, independente, né, com o idoso, a gente tem esse cuidado em função dessas alterações que ocorrem e que impactam na farmacocinética e na farmacodinâmica. Eu citei metabolismo e excreção porque são, talvez, os pontos mais importantes. E os fármacos, né, que impactam mais clinicamente, eles estão geralmente alterados quanto a metabolismo ou excreção. Então, e temos também, Ítala, né? Inclusive tem um critério que a gente conhece na área de gerontologia, geriatria, né? Os geriatras utilizam muito o critério de Beers, que é um critério americano, hoje publicado pela Sociedade Americana de Geriatria, mas que desde 91 esse critério vem sendo publicado. Então, a proposta é ter uma lista de medicamentos cuja relação risco-benefício não é favorável, né? É uma lista que é produzida a partir do mercado americano, mas a maior parte dos fármacos nós comercializamos aqui. Então, essa lista ela é muito interessante, uma ferramenta muito interessante para o profissional de saúde, porque ela orienta, né? E é uma lista que atualmente é construída de uma forma muito interessante, porque é feita uma revisão da literatura, né? O comitê de especialistas faz uma revisão ampla da literatura e ela é atualizada a cada 3 anos. Então, eles verificam... Inclusive, saiu recentemente a atualização dela, né? Isso, 2023. Então, eles revisam, eles veem a qualidade da evidência e eles publicam essa lista trazendo qual é o grau de recomendação, né? Se a força da evidência é forte. Então, para o profissional de saúde, é extremamente útil. Então, nessa lista, por exemplo, eu tenho vários medicamentos que são de venda livre e que, às vezes, estão naqueles medicamentos que ficam na gôndola da farmácia, que são utilizados para tratar a gripe. Então, tem medicamentos com uma carga anticolinérgica que fazem parte daquelas associações que, às vezes, tem 4, 5 fármacos ali dentro, né? E a gente só conhece o nome comercial. Eu não vou falar aqui os nomes comerciais, mas e eles são de venda livre, né? Eles aparecem muito na propaganda e eles passam a impressão de que não, eu posso, né? Eu posso, porque, né, na propaganda todo mundo E aí, usa. junto daqueles meus medicamentos que eu já faço uso diário, que houve um diagnóstico, né, que teve ali uma prescrição, que realmente é uma necessidade minha, eu vou associando todos esses que eu tenho acesso por ser medicamento de venda livre que eu tenho em casa com facilidade. Isso. Então, mais uma vez, é importante trazer o nosso compromisso em estando no estabelecimento de saúde, estando lá na ponta, nessa porta de entrada desse indivíduo, principalmente as pessoas idosas, né, que é o tema hoje aqui da nossa conversa, do nosso podcast, lembrar para esse farmacêutico que esse indivíduo ele precisa ser chamado, ele precisa ser orientado, não é? Porque aquilo que ele está levando ali, aquele produto que ele está levando ali, pode vir ou até mesmo interferir de forma negativa nos medicamentos que já estão sendo utilizados de uso contínuo ou trazer mais riscos, né? Porque a gente sabe que é uma população que tem um alto risco de queda,
né? Essas questões fisiológicas naturais do envelhecimento podem ali estar fazendo com que aqueles medicamentos tenham um tempo de meia-vida maior, então eles estão mais circulando dentro do nosso organismo, né? Mais tempo. Então, a gente realmente tem uma responsabilidade grande com essa população e esse olhar ele precisa ficar cada vez mais sensível para que a gente, de fato, consiga êxito. É o que a gente fala, né? Que até lema do nosso projeto de extensão, a informação, ela vai ser sempre o melhor remédio, né? E, assim, dentro do contexto da fala, tanto de Sueli quanto de Flávia, eu pude perceber dessa importância nossa de ter conhecimentos que a gente tem, tanto da farmacologia, no contexto da farmacocinética, farmacodinâmica, embasar esse paciente, né, de informações condizentes. E um dos pontos que Flávia trouxe até agora no final, essa preocupação também de, em sendo o paciente polimedicado, o risco de interações medicamentosas acontecerem, né? Então, de eu estar, de repente, neutralizando ou deixando de tratar uma doença importante porque eu fiz uso de algum medicamento que acabou neutralizando o efeito daquele que eu precisava, né, de realmente ser efetivo. E uma outra coisa que a gente aqui conversando, eu me dei conta agora, é que a gente está falando muito assim, em chamar esse idoso, em conversar com esse idoso e entender que a gente precisa ter uma comunicação efetiva com esse idoso, porque às vezes, né, pode acontecer da gente ter falado muito bonito, né, a gente ter achado que aquela comunicação para a gente ela foi assertiva e efetiva, quando na realidade a gente em nenhum momento perguntou para aquele indivíduo, né, para aquela pessoa, se ela nos compreendeu. A gente em nenhum momento perguntou para ela como ela deveria fazer, então, o medicamento quando ela saísse da farmácia, ou então quando ela recebesse a alta do hospital, porque aí a gente teria percebido se ela realmente compreendeu, se ela está sabendo como ela deve fazer, né? Será que a gente não vai precisar, naquele indivíduo, usar algumas estratégias diferentes de comunicação, escrever, fazer uma organização num quadro, se ele está saindo dali da farmácia ou de um alto hospitalar com vários medicamentos, para ficar mais explícito, mais claro para esse paciente o tempo de tratamento, como esses medicamentos, né, vão ser distribuídos ao longo do dia, durante quanto tempo eles vão ser distribuídos, principalmente esses medicamentos que vão ser de uso contínuo, né? A gente sempre, quando atende, né, Ítala, a gente percebe que eles têm muita confusão quando é em jejum ou é alimentado, e às vezes ele está ali vazio, né, tá fazendo ali o uso de medicamentos no início da manhã. São 2, 3 medicamentos no início da manhã. Eles podem tomar todos juntos ou não. E a gente sabe que esse todo junto às vezes não pode de jeito nenhum. A gente precisa dar esse intervalo, né? Então é muito importante a gente buscar essas estratégias para que de fato a gente consiga essa comunicação efetiva. E que a gente, então, garanta aí uma adesão terapêutica, um tratamento, né, sendo realizado com sucesso. E aí me chamou a atenção que dentro dessa comunicação, né, a maioria dos idosos, das pessoas com quem a gente tem contato, eles não entendem que os chás, por exemplo, podem interferir nesse processo de tratamento, né? E a gente sabe que pode. Sim. Né? Também mais um exemplo de interação que eu estou falando. Exatamente. Não medicamentosa, Sim. mas sim de um medicamento com um produto, né, com natural, ativos, né? ativos que eles tem ali entendem como presentes. sendo natural. Justamente essa nossa cultura, né? Muito recheada de influências afro, muito recheada de influências indígenas. Então, a gente traz isso muito no nosso dia a dia, né? Tomar o chazinho pós-almoço, que é o digestivo, tomar o chazinho antes de dormir, que é ali para acalmar e trazer um bom sono. E a gente sabe que os medicamentos eles estão sendo ali distribuídos ao longo desse dia, não é? E a gente sabe que eles precisam também conhecer que
os chás podem interferir nesse processo de cuidado. Isso. Foi importante você falar sobre comunicação, que eu lembrei, dentro de tantas ações que nós participamos, né, a gente tem relatos inúmeros e que não são causos, são casos reais, não são histórias fictícias, são histórias que realmente acontecem, que nos preocupam, né? Então, pacientes, às vezes, que têm uma posologia de 12 em 12 horas, aí o médico prescreve, ele compreende que é 12 horas do dia e meia-noite. Ele dorme cedo, não consegue tomar a dose do meio-dia, acaba tendo falha terapêutica e não adesão. Isso eu já encontrei por diversas vezes, né? E aí onde entra a comunicação efetiva, você entendeu o que significa de 12 em 12, que são intervalos que você pode identificar qual é o melhor horário. E outro ponto que eu queria, inclusive, contextualizar aqui, que eu friso muito dentro das nossas aulas de cuidado farmacêutico, é que a gente tem uma resolução, né, de farmácia clínica, e que um dos artigos dela que mais me chama a atenção, e o que eu mais friso, é que você precisa pactuar com o paciente. Então, você não vai impor qual é o horário, assim, logicamente que tem determinados medicamentos que se faz necessário, né, você dá naquele horário, porque senão vai comprometer, inclusive, o seu dia a dia. Né? Então, imagine, diurético, você dá à noite e a pessoa vai passar a noite todinha desacordada. Né? Então, assim, são 2 pontos que eu achei extremamente relevantes a gente pontuar aqui, contextualizar, afirmar, que é a comunicação, né? A comunicação ela precisa ser condizente, compreensiva, fazer o feedback com o paciente se ele compreendeu. E essa questão de você escutar para que você acorde com ele, você pactue com ele a forma mais prudente de inserir aquele medicamento, que às vezes vai ser para o resto da vida mesmo, né? São tratamentos crônicos mesmo, e que vai ter que entrar na rotina dele. Assim como escovar os dentes todo dia, ele vai ter que tomar aquele medicamento naquele horário todo dia, né? Perfeito. E aí me lembrou um outro artigo que eu estava lendo, né? Essa questão do sono no idoso. E aí a gente tem muito as prescrições acontecendo no início da manhã, né? Ao acordar, né? Após você tomar café. E a gente sabe, né, fisiologicamente, que esse idoso ele vai tender a acordar cada vez mais cedo, né? Então, ao acordar 4 horas da manhã, ao acordar 5 horas da manhã. Então, esse tipo de fala, ela é representativa, né? Ela é importante para quando a gente esteja fazendo esse atendimento, que a gente esteja sensível a receber essa rotina diária e aí fazer o plano individualizado que tanta gente está falando aqui, né? Sempre com esse olhar. Provavelmente é um indivíduo que ele passou por vários outros profissionais e eu preciso conhecer tudo que está sendo trazido por ele. E uma outra fala que a gente leva muito, né, Ítala, assim, como o Ítala colocou, né, a informação. A informação é o melhor remédio, né? Então, a informação. A gente faz esse processo de educação mesmo em saúde, para que ele tenha esse conhecimento, esse embasamento, para que ele tenha essa autonomia e esse poder de decisão, né? A gente fala muito no consentimento ético, da gente dar essa autonomia para que ele decida. Então, ele vai decidir sobre aquele cuidado, não é? E aí a gente sempre busca levar isso. E a gente diz assim, dicas, né? Fica a dica, rápidas, que perpassa por essa educação. Lembre-se que se você vai para o profissional da cardiologia, você precisa dizer, leva lá anotadinho, precisa dizer o que é que você está tomando do profissional da endocrinologia, do profissional da psiquiatria. E aí você consegue com que ele já vá fazendo essa comunicação e já vá tendo melhores retornos, né, nessas consultas, e ele vai se apropriando. Então, a gente fala muito nessa questão da responsabilidade, né, com seu autocuidado. E isso também entra a questão interprofissional, né? Quando você faz esse acolhimento interprofissional, que você centra o cuidado no indivíduo, né, no nosso caso, no usuário, no paciente, ele é parte integrante desse cuidado. Sim. Então, isso é uma verdadeira transformação, eu imagino, que a gente vai estar
conseguindo ter no sistema de saúde, se a gente conseguir realmente que seja efetivo esses processos de cuidado interprofissional. Eu ia puxar, eu gosto muito de Rubem Alves, ele já faleceu, mas ele é um autor, tem vários livros, e certo livro dele, ele comentava que ele não faria um curso de oratória, ele faria um curso de escutatória. A gente precisa escutar. A gente tem dois ouvidos. E uma boca só. Ele disse que o curso mais necessário é o de escutatória, e não de oratória. Ele falava isso. Mas eu acho que tem uma riqueza muito grande. Eu vou falar agora para quem vai começar na profissão, ou para quem deseja, né? Poxa, eu gostei do tema, eu quero isso, eu quero acolher mais um idoso, mas eu ainda não tenho formação suficiente. E aí eu vou falar sobre atitude, né? Eu acho que a atitude, a ação, ela fala muito, talvez muito mais do que as palavras, né? Talvez não, muito mais do que as palavras. Então, buscar as informações. A gente falou aqui do critério de Beers. Tem outros instrumentos, a gente estava falando há pouco da quantidade de medicamento. Tem critério que considera o que é polifarmácia, né? E também nem toda polifarmácia é inadequada, né? Tem classificação que diz que é mais de 5 medicamentos. Já tem classificação que diz assim, se eu uso um medicamento que não é apropriado para a pessoa, que não é seguro, que não é adequado, já é polifarmácia, porque ele usa um que não é adequado. Então, existem critérios que já trazem essa percepção de qual é a polifarmácia que é inadequada, para que eu possa colaborar para aqueles que precisam aderir à polifarmácia, aos que precisam usar 19, mas que são 19 necessários, né? E para que eu consiga ajudar aqueles que estão fazendo polifarmácia desnecessária. Às vezes porque não pararam o tratamento, porque exatamente, Flávia, saíram de um profissional, foram para outro e não levaram a informação completa, né? Então, é muito importante que a gente, acho que trabalhe, né, nos farmacêuticos, essa compreensão. Bom, eu posso ainda não ter toda a formação, mas se eu tiver interesse, eu vou atrás disso, eu vou atrás da formação, eu encontro o curso que eu preciso. O instrumento, esses instrumentos estão publicados, validados, né? Estão validados. Muita coisa. Nós precisamos ser agentes, né? dessa busca. E o que a gente tem motivação, né? Por isso esse olhar de aproximação do envelhecimento, do respeito. E se eu respeito, eu quero compreender, eu quero ir além. Então, e aí a gente desenvolve, né? Então, e se eu aprender a ouvir bem, né? A observar bem, eu depois vou conseguir. E tem várias técnicas também. A gente tem disponível aqui no Brasil os boletins do ISMP, por exemplo, que são excelentes. Para quem quer começar, está escrito em português, né? didático. Tem medicamento que precisa ser ajustado para idoso, que tem alteração de função renal, né? Tem como engajar pacientes. E nesse engajamento de pacientes, tem uma estratégia que é da Organização Mundial de Saúde, né, que foi desenvolvida dos 5 momentos, que ele traz um pouco do que Flávia comentou. Eu trazer essa pessoa e colocar para ela, olha, por que você usa esse medicamento? Como é que você usa? Né? Lá no HC da UFPE, os farmacêuticos fazem uma atividade, geralmente 2 vezes por ano, no dia do uso racional e no dia do farmacêutico. Aliás, são 3 vezes, porque tem o dia de segurança do paciente, que a gente chama de sacola de medicamentos. Mas a ideia da sacola é incentivar que as pessoas coloquem, né, numa bolsa os medicamentos que elas utilizam, para que, ao chegar um profissional de saúde, vou do cardiologista para o endócrino, para o geriatra, né, para o mastologista, né, se é mulher, e aí eu vou mostrar para ele o que eu uso. E, às vezes, nesse mostrar, eu identifico, Flávia, as falhas que, às vezes, a pessoa tem cometido porque ela compreendeu errado. Isso. Então, o pedir, essa é uma técnica, né? O pedir que a pessoa mostre. Como você toma? Quanto você toma? Né? Para que você entende que é esse medicamento? Então, a gente diz, né? Eu preciso chamar, eu preciso engajar, né? Eu preciso aproximar essa pessoa, a família e os cuidadores, mas eu preciso compreender o que ela sabe, eu preciso também muni-la de informação para que ela possa escolher, porque senão gera angústia. Como é que eu escolho se eu não sei? Não é? E muitos escolhem. E outros relatos que a gente tem. Isso. Perfeito. Então, eu preciso ter... E além da escolha, que aí pode perpassar por aquela questão, não, eu escolho por ser uma causa financeira, ok.
não deveria acontecer, mas acontece, né? A nossa realidade. Eu escolho porque eu percebo que eu melhorei, e aí eu resolvo suspender, não é? E aí a gente sabe que, principalmente para esses medicamentos de uso contínuo, os rebotes são bem mais preocupantes, né, e prejudiciais. E tudo isso é muito essa questão da falta do conhecimento, né? Então, como é importante a gente, nessa fala, a gente fazer uma fala que seja compreendida, né? Que realmente ele tenha um entendimento do porquê é necessário ou muitos medicamentos ou poucos medicamentos, ou porque ele vai estar... a gente vai estar restringindo ele não tomar o chazinho X, Y, Z, mas ele vai poder estar tomando o chazinho A, B e C, não é? Então, porque isso faz parte da cultura dele, ele foi criado assim, educado assim, o chazinho precisa existir, né? Dentro lá da rotina dele, aquele momento afetivo até muitas vezes, então a gente precisa dar valor a isso e entender isso e respeitar isso. Então, a gente, enquanto profissional, nós temos os outros conhecimentos técnicos que nos permitem fazer essas escolhas seguras. Então, eu acho muito importante quando você traz isso ali, essa questão de nós sermos ativos nesse processo, de nós sabermos onde estão as fontes confiáveis para darmos essas condições a esse nosso paciente. Então, isso é respeito também nesse cuidado, né? E aí eu queria trazer um tema aqui para a gente continuar conversando sobre o desprescrever, né? Sim. Porque a gente falou tanto em muitas prescrições, em vários especialistas, em polifarmácia, e a gente sabe que, entendendo que existem todas essas ferramentas de cuidado, a gente também pode partir aí para desprescrever, não é verdade? Isso. Esse é um tema interessante e difícil, né? Desafiador. Desafiador. Gostei. Desafiador. Então, tem se discutido muito nos últimos anos, né, como se desprescrever os medicamentos que não são necessários, o que não costuma ser uma tarefa fácil, né? Eu vou usar aqui o exemplo dos benzodiazepínicos. Eu tenho uma amiga que é psiquiatra, que ela me conta que é um dos medicamentos mais difíceis de retirar. Então, a gente sabe que o benzodiazepínico ele está associado à queda, à sonolência excessiva. O benzodiazepínico, por exemplo, muitos deles de ação prolongada, eles têm uma duração de ação no idoso muito superior ao do adulto, né? Então, o risco de sonolência no dia seguinte, de queda, é muito maior. Isso já está consolidado na literatura. Mas é muito difícil a desprescrição. Então, é uma atividade, né, desprescrever, que envolve geralmente a equipe multiprofissional, onde vai reconhecer e individualizar, né, como é que vai ser a retirada do medicamento. Então, de novo, a importância do usuário, né, da pessoa idosa, se for o caso, e da família, estarem cientes disso. Então, quais vão ser as medidas que vão ser implementadas para reduzir, às vezes, digamos assim, a dependência daquele medicamento. Estou falando dependência do benzodiazepínico. Tem aquelas outras situações, que aí são situações do cuidado paliativo, que também se discute muito hoje, de cuidados paliativos e de cuidados de fim de vida, onde alguns medicamentos também, né, tem sido discutido isso, podem ser retirados ou devem ser retirados para evitar o risco de interação medicamentosa num paciente que, às vezes, tem uma expectativa de vida curta e que o medicamento, ele é um medicamento que, né, ele vai demorar décadas, às vezes, para ter o efeito esperado, né? Então, tem alguns, por exemplo, tem as estatinas, tem o AS. Então, assim, são questões bem individualizadas e que precisam ser discutidas em equipe, mas tem uma série de medicamentos que a gente tem que discutir, né? Especialmente no tratamento da pessoa idosa. Então, tem bloqueador de bomba de prótons, né? Tem o AS, que tem se discutido muito, mas assim, tem que ser personalizado. Estou falando dos cuidados paliativos, estou falando dos cuidados de fim de vida. Então, tem que ver em que situação, porque em boa parte não, né? O AS tem uma contribuição importante, né, na prevenção de evento cardiovascular. Então, não é todo mundo que... Então, isso precisa ser discutido
E quando desprescreve, eu reduzo o risco de interação medicamentosa. Sim. Né? Então, eu tenho uma redução dessa carga da polifarmácia, né, que pode trazer resultados negativos. E só para fechar, né, eu falei do acesso, eu falei da garantia de qualidade, do uso racional e da segurança. Então, só para fechar, quando a gente fala do cuidado farmacêutico mesmo, o farmacêutico hoje em dia que deseja se dedicar ao cuidado farmacêutico, ele precisa entender que na equipe ele tem que colaborar na avaliação da necessidade do medicamento. O medicamento é necessário, né? O medicamento é efetivo, o medicamento é seguro. Se ele responder isso tudo, né, aí a gente fica tranquilo, porque a gente sabe que contribuiu, né, tanto na revisão quanto com a otimização da farmacoterapia. E é isso, Eli, eu falei que é desafiador, porque desprescrever não envolve somente o profissional farmacêutico. E aí, para fechar a nossa conversa aqui, eu queria trazer uma pergunta para vocês dessa necessidade, e hoje que a gente tem, de envolver outros profissionais nesse cuidado. Então, quais habilidades vocês acreditam que se faz necessário a gente ter num profissional farmacêutico para que a gente passe a interagir com outros profissionais, né? Então, essa visão interprofissional do cuidado para a pessoa idosa? Interessantíssimo. Que habilidades você acha que hoje em dia a gente trabalha muito com os skills, né? A questão da comunicação é um deles, né? É importantíssimo você desenvolver. Eu sempre falo, né? O ferramental. Você tem que ter uma caixinha de ferramentas que você vai incorporando ferramentas dentro dela para você atuar como profissional farmacêutico. Não basta você ter só o diploma de graduação. Você acaba se envolvendo com outras especializações, como você até contextualizou anteriormente. Mas o que é que vocês acreditam que é fundamental termos, né, como profissional farmacêutico, para estar inserido nesse contexto do cuidado, para a gente fechar aqui a nossa conversa de hoje? Perfeito, perfeito. Eu acho que tem a questão do atitudinal, que é muito forte, eu querer, né? Então, esse encantamento. O atitudinal é transformador. É transformador, porque ele me leva a buscar, né? Eu posso ainda não ter experiência. A inquietação também. Mas eu vou buscar o que eu preciso. Então, eu tenho que me encantar com a área e com o tema. Porque se eu me encantar, eu tenho muito mais motivação para buscar tanto melhorar o meu conhecimento, que aí eu acho que tem que ser outro pilar. Eu tenho que trabalhar com evidência científica. Né? Eu tenho que aprender a manejar essa literatura científica para eu aprender onde eu consigo buscar, as informações, gastando menos tempo, mas ter na minha maleta de ferramentas as minhas fontes de informação. Porque hoje a maior parte das pessoas vai ao Google e joga e já chega para a gente com uma série de informações, muitas vezes informações não descontextualizadas, não confiáveis, né? Nos grupos de WhatsApp, as fake news assim, são assustadoras. Então, eu preciso ter boas fontes, né? Eu preciso ter fontes que são, né, seguras, confiáveis. Então, eu preciso aprender a manejar a literatura científica e trabalhar com evidência científica e saber que eu vou ter que estar sempre aprendendo. A gente tem avançado muito, então eu tenho que ter o meu coração aberto para aprender. Então, para estar nessa equipe, eu tenho que ter um compromisso com a evidência científica. Eu acho importante isso que Sueli está trazendo, não é? Porque a gente traz isso quando a gente diz que vai formar esse futuro profissional de saúde, seja farmacêutico ou qualquer outro que faça parte dessa equipe, baseado em competências. E as competências é isso aí. São os conhecimentos que a gente precisa ter, a gente precisa buscar, a gente precisa ser ativo nesse processo de busca, a gente precisa saber que nem tudo que está publicado numa revista científica, a parte metodológica dela, a gente tem que ter criticidade nesse olhar metodológico para considerar os resultados encontrados, né, nesses artigos, nesses livros. Então, a gente precisa desenvolver essa criticidade na busca por esse conhecimento. As habilidades, e aí eu acredito que cada vez mais nessa formação generalista que o próprio Ministério da Educação, né, define para os profissionais de saúde, né, todos nós hoje temos um perfil generalista, então
eu acredito que se eu for um bom estudante e entender que ali está uma trilha a ser percorrida, mas além daquela trilha, eu preciso agregar, né, outros diferenciais na minha formação. Desde enquanto eu estou em formação como estudante, eu vou viver minha vida profissional fazendo essas buscas, agregando de acordo com as minhas necessidades, né? Até porque é muito dinâmico toda a nossa trajetória. Hoje eu estou exercendo minha formação numa unidade básica de saúde, depois eu vou estar numa drogaria, depois eu posso estar numa oportunidade hospitalar. Então, saber que eu vou ter que aprender sempre, buscar sempre e, principalmente, entender que uma andorinha só não faz verão. Né? Então, eu preciso dos outros colegas, eu preciso do time, eu preciso da equipe, e essa equipe ela tem que ser coesa, ela tem que se respeitar, ela tem que estar caminhando dentro dos princípios éticos, né, morais. Então, é muito importante. E eu acho que um diferencial que a gente oportuniza aos nossos estudantes aqui na FPS é essa formação nos laboratórios de comunicação também. Né? Além de disponibilizar vários cursos para buscar em bases de dados confiáveis, né, na área de saúde, a gente tem os nossos laboratórios de comunicação que traz, de fato, um diferencial. No curso de farmácia, a gente deixou esses laboratórios de forma transversal. A gente viu a importância dessa questão da inclusão, da acessibilidade, e nós fazemos obrigatoriamente os laboratórios de Libras também, né? E aí isso está trazendo um diferencial excepcional. A gente já tem alcançado esse retorno, principalmente quando os estudantes vão em seus estágios para as unidades básicas de saúde, vão para os ambientes hospitalares, né? Porque aí tem essa diversidade de contato com os diferentes usuários e seus familiares e seus cuidadores. E essa parte atitudinal, acho que faz toda a diferença. É você querer ser esse agente transformador, onde quer que você esteja. Não somente como pessoa, membro, pertencente àquela sociedade, àquela comunidade, mas enquanto profissional, porque você teve oportunidades, né, de adquirir conhecimento, de construir conhecimentos. Então, você precisa dar esse retorno para a sociedade. Eu acho que realmente tudo isso, né, junto, ligado, unido. E aí eu resumo no que a gente chama de chá, né? Você vai ter os seus conhecimentos, as suas habilidades e as atitudes. Gente, estamos finalizando o episódio de hoje. Gostaria imensamente de agradecer a presença de Sueli e a presença de Flávia. Não sei se vocês querem fazer alguma fala final. Só queria agradecer, dizer o quanto eu fiquei feliz e acho que só como última mensagem, talvez, acho que tentar encantar as pessoas para o tema. Se a gente tiver o brilho no olho, né, o interesse, se eu mostrar que eu estou interessada pelo outro, né, então e se eu de verdade, né? Não é só, né, querer mostrar. Se eu tiver interesse, se eu buscar, esteja eu no acesso, esteja eu numa farmácia hospitalar, esteja eu numa farmácia comunitária, esteja fazendo rastreio, esteja fazendo acompanhamento farmacoterapêutico, né? Ou até na produção de medicamentos, né? Na pesquisa, indústria. Pensando em inovar para a gente ter fármacos mais seguros para os idosos, né? Se eu tiver esse brilho no olho, esse desejo, né? Essa minha atitude com minha profissão, com meu trabalho, entendendo que eu posso contribuir muito e que essa minha dedicação vai melhorar a vida de muitas outras pessoas, eu acho que a gente consegue. Eu gostaria de agradecer, né, ao convite, ao IMIP Educa, à FPS por ter esse compromisso, assim como o nosso Hospital de Ensino IMIP, de estar comprometido na formação desses futuros profissionais de saúde e também de promover, né, acesso e excelência na sua assistência. E deixar aqui 2 palavras. Primeiro, gratidão por esse momento especial. E a segunda, esperança. Esperança que nós, enquanto profissionais, nossos filhos, né, as outras gerações que estão vindo por aí, entendam
essa pessoa tão querida e pertencente às nossas famílias. Tragam de volta, né? Isso, que são os nossos coração. Avós, bisavós, pais, né? Então, que a gente respeite e os entendam, né? Para que eles tenham aí uma qualidade de vida e tenham todo o retorno merecido de tanto cuidado que ele teve conosco, que a gente possa fazer realmente diferença e dar esse retorno que faz parte, né? Faz parte, não é peso. Eu acho não que é o brilho peso. dos olhos estamos em nós três aqui, né? Então, eu queria também dar a minha fala de gratidão. Né? É uma palavra que vem me caminhando em vários momentos da minha vida e eu acho que, assim, estar de verde não é por acaso, é esperança, né, Flávia? É esperança. Então, se você curtiu este conteúdo, acesse nosso site e fique por dentro de mais materiais gratuitos, além de cursos que farão toda a diferença na sua formação profissional. Não deixe de se inscrever na nossa newsletter no site. Se você está ouvindo nas plataformas digitais, a versão em vídeo está disponível no YouTube. Não deixe de se inscrever no canal e seguir nas nossas redes sociais e interagir bastante conosco. Obrigada pela audiência e até o próximo episódio.